Deus é maravilhosamente escandaloso, mas a primeira coisa que me chama a atenção aqui é porque nós temos um profeta com um problema sério de relacionamento, que isso escandaliza até os teólogos, né? Os teólogos ficam assim, Deus não pode fazer isso, porque Deus não mandaria um profeta se casar com uma mulher de adultérios, porque Deus não consente com o mal. Eu nem consigo entender isso, né? Qual que era o mal de Deus mandar o cara se casar com alguém incasável, né? Se qualquer ser humano faria isso, seja por pesquisa, seja por sustento, né? Se aparecesse um milionário e falasse assim, olha, eu tenho uma missão para você, eu preciso entender um povo, e você vai se casar com a mulher, eu te garanto todos os exames médicos, você vai fazer exames periódicos, qual que é o erro que o profeta estaria cometendo aí, né? Essa que é a primeira questão que eu não consigo entender, o escândalo dos teólogos. Mas é porque o teólogo confunde muito não pecar com ter uma moral perfeita, com colocar Deus dentro de um padrão. E o padrão de Deus é o amor, o padrão de Deus é o absurdo do amor que ele é. Esse amor que fala assim, olha, você é profeta, você não é adúltero, você tem um coração puro. E eu vou pegar toda essa pureza para poder retratar todo o amor que eu tenho pela humanidade, porque qual é o meu amor pela humanidade? Eu decidi amar pessoas irremediáveis, eu decidi amar pessoas irreconciliáveis, eu decidi amar pessoas que elas não querem essa chance, mas eu as amo. Aí Deus separou um homem para vivenciar isso. E ao mesmo tempo que você tem aí uma questão que é a missão dele, é ser casado com uma mulher dada a prostituições, você também tem o ministério dele, que é dizer assim, olha, assim é Deus com a humanidade. Então eu não entendo por que o pessoal fica escandalizado com isso, né? Deus não vai ficar se limitando a essas questões moralísticas. O profeta Oséias foi um dos primeiros, talvez ele venha depois de Joel, mas eu sei que ele profetizou no século 8 a.C., né, ano 700 e alguma coisa. E aí você ainda tinha a profecia de Joel, depois vem Oséias, e aqueles profetas que escreveram pouco, mas tiveram uma vida intensa, tiveram um ministério intenso, que foi o caso do profeta, porque você vai vendo que ele teve filhos nesse ministério, ele teve idas e vindas. E aí, uma coisa que chama atenção é que o ministério do profeta Oséias vai mexer com as nossas convicções, por exemplo, sobre o casamento, né? Quando você vai vendo a história do povo de Deus, você vai vendo que Deus não faz essa festa toda com o casamento. Os seres humanos valorizam muito o casamento, valorizam muito aquilo que eles não conseguem viver, porque o melhor casal que possa existir entre nós, ele está no casamento do ponto de vista que o Freud deu, né? O que o Freud vai falar sobre o amor? Freud diz que o amor é uma projeção ou um fantasma da infância recalcada, por isso que as pessoas morrem de medo de perder umas às outras, elas querem controlar umas às outras, elas amam tanto quanto odeiam, elas amam e querem matar, elas amam e querem dominar. Então, o casal mais feliz está nesse conchavo. Ou, talvez o casal mais feliz é tão feliz quanto alienado, é feliz entre os dois porque não tem nenhuma solidariedade social. Nesse sentido. Então o casamento é tão bom que o casal só vive aquilo ali. Não existe absolutamente nada para eles viverem. Porque o casamento é o tempo todo essa repetição dos nossos fantasmas infantis, né? Alguma projeção da gente sobre a figura materna, sobre a figura paterna, sobre alguém que exerceu essa figura, sobre um irmão, sobre uma irmã, alguma coisa assim. E a gente leva isso para uma coisa que é, ao mesmo tempo, por isso que ela é um mistério, né? Porque ao mesmo tempo ela é algo jurídico e social, e ela é a completa frustração do psíquico. Porque o que seria um ser humano? O ser humano não é mamífero? Mamíferos querem casar? Não, mamíferos querem reproduzir. Mamíferos querem entrar no cio e escolher qual vai ser o melhor copulador para aquela ninhada e querem se reproduzir. Não tem ética, não tem fidelidade, não tem nada disso, né? Disse por aí os entendidos do assunto que casal de pombos são fiéis, mas é uma fidelidade a cada prole, né? Então,
O casamento no mundo caído é esse paraíso perdido, né? Que o mais perfeito casamento vai encontrar suas mágoas, seus ódios, você vai ter que ter arte para não se deixar apodrecer por causa disso. Por isso que você não vai vendo a Bíblia fazendo romantismo em relação a casamento, e que eu acho trágico as pessoas ficarem procurando um casamento modelo, porque não existe casamento modelo, só existe os casamentos, que cada um vai se constituindo como pode. Você não vai vendo Deus trazendo o romantismo sobre o casamento de Abraão e Sara. Vamos falar dos casais que a Bíblia menciona, né? Não tem romantismo sobre Abraão e Sara, não tem romantismo sobre Isaac e Rebeca. Quando tem romantismo, tem tragédia. O Jacó paga mico a vida inteira para ficar com a Raquel. A Raquel morre no segundo parto. E aí o Jacó tem que ficar casado com a Lia e com toda a prole que ela lhe trouxe. O livro romântico que a gente tem na Bíblia, romântico e erótico, que é o Cântico dos Cânticos, foi feito tecnicamente por um homem que tinha 1000 mulheres, não gostava de nenhuma e acabou fazendo um salmo erótico, picante, de uma mulher que aparentemente não foi a única das 1000 mulheres com que ele não conseguiu se relacionar, que era a Sunamita, né? E aí você vai vendo nos apóstolos, né? Pedro tinha uma sogra, e é claro, isso tudo tem várias questões, né? O que aparecia era muito a misoginia estrutural da qual as pessoas não tinham consciência. Então, por exemplo, quando você vai ver que Débora foi juíza de Israel, era uma senhora muito velha, muito idosa em relação ao Baruque, de quem ela foi auxiliar. Você vai vendo as mulheres vivendo como podem. Então, você vai ter, por exemplo, uma Ruth que topa se casar com um velho porque ela precisava sobreviver naquela cultura. Você vai ver uma Maria, mãe de Jesus, que tinha de se casar com José, que talvez a Maria tinha entre 12 e 14 anos e José tinha 38 a 40 anos, porque era assim que se dava as coisas. E você não vai vendo Deus interferindo nisso, porque essas coisas pertencem aos seres humanos, que você vai vendo até hoje. Por mais que se tente lidar com o sofrimento das mulheres, as próprias mulheres vomitam seus ódios ao próprio gênero, né? A gente está vendo aí o caso do... Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.